Os meninos ainda estão esperando lá Os fora. garotos, esqueci deles em Viena. Não era comum ter múltiplos relacionamentos durante as décadas de 1950 e 1960. No entanto, quando olhamos para as vidas das atrizes famosas daquela época, parece que não havia limites. Muitas dessas mulheres estavam aberta ou secretamente envolvidas com tantos parceiros que pareceria excessivo, mesmo pelos padrões de hoje. Algumas estavam tão consumidas por seus desejos físicos que quase foram diagnosticadas com o que hoje seria considerado uma condição médica. Apesar disso, elas não pararam. Aqui nos aprofundamos nas histórias de 18 atrizes, cujos intensos apetites e fantasias sexuais as levaram a viver vidas extremamente não convencionais, quebrando tabus e normas sociais da época. Vamos explorar suas experiências e o que as levou a buscar estilos de vida tão apaixonados. Barbara Lamar. Barbara Lamar, frequentemente chamada de a garota que era bonita demais, foi uma estrela de filmes mudos e roteirista cuja vida foi tão dramática fora das telas quanto nelas. Conhecida por sua beleza deslumbrante, Lamar também era famosa por seu estilo de vida selvagem e hedonista. Ela vivia pela filosofia de que dormir era uma perda de tempo e passava suas noites na cena de festas de Hollywood, cercada por uma série de amantes. Lamar foi casada 5 vezes, embora alguns desses casamentos fossem contestados, já que ela mantinha certos relacionamentos em segredo. Seu desejo insaciável por emoção, incluindo relacionamentos românticos e sexuais, contribuiu para sua morte precoce aos 29 anos. Rumores sugerem que a morte de Lamar por tuberculose e nefrite foi agravada por seu estilo de vida extremo e uso de drogas. Embora o termo vício em sexo não fosse utilizado na sua época, o envolvimento constante de Lamar com homens, seus casamentos e seus casos apaixonados sugerem uma vida movida por mais do que apenas ambição profissional. 2. Lupe Velez. Lupe Velez, conhecida como a Mexican Spitfire, foi uma atriz maior do que a vida que brilhou intensamente na era de ouro de Hollywood. Sua personalidade ardente dentro e fora das telas cativava muitos, mas sua vida amorosa tumultuada frequentemente ofuscava sua carreira de atriz. Velez teve uma longa lista de relacionamentos de alto perfil, incluindo rumores de casos com estrelas como Gary Cooper, Johnny Weissmuller, com quem se casou, Charlie Chaplin e Clark Gable. Os romances de Velez eram frequentemente voláteis, particularmente seu relacionamento com Cooper, que era cheio de paixão intensa e ciúmes. Houve relatos de que Velez até atirou em Cooper em um acesso de raiva. A reputação de Velez de ser ferozmente sexual e franca também estava ligada ao seu desejo por constante atenção e amor, alimentando rumores de seu vício em sexo. Tragicamente, Velez morreu por suicídio em 1944, após sua vida amorosa chegar a um ponto crítico com um relacionamento fracassado e uma gravidez não planejada. Rita Hayworth, uma das atrizes mais famosas da década de 1940, é frequentemente lembrada por seu papel icônico em Gilda e sua vida pessoal turbulenta. Embora fosse incrivelmente tímida em sua vida pessoal, Hayworth sentia-se atraída por homens poderosos, muitas vezes dominadores, o que a levou a 5 casamentos, incluindo um com o famoso diretor Orson Welles e outro com o príncipe Ali Khan. Apesar de sua postura tranquila, Hayworth teve uma vida amorosa caótica, com casos e casamentos frequentemente cheios de drama. A própria Hayworth admitiu que tinha dificuldades em encontrar intimidade emocional e muitas vezes se sentia usada por homens que a viam apenas como a deusa do sexo que interpretava na tela. O alcoolismo também atormentou sua vida, agravando as dificuldades em seus relacionamentos. Embora não houvesse um reconhecimento direto do vício em sexo, seus casamentos problemáticos e a necessidade de amor e atenção sugerem uma luta profunda com intimidade e autoestima. 4. Marion Davies. Marion Davies era uma comediante e atriz talentosa, mais conhecida por seu longo caso com o magnata dos jornais William Randolph Hearst, que acabou ofuscando sua carreira. Apesar de ser amante de Hearst por décadas, Davies foi alvo de rumores sobre um caso com Charlie Chaplin enquanto ainda estava envolvida com Hearst. Este triângulo amoroso supostamente fazia Hearst voar em acessos de ciúme, alimentando as fofocas em torno da vida pessoal de Davies. Embora seu caso com Hearst fosse bem conhecido, Davies também tinha a reputação de ser paqueradora e envolvida com outros homens proeminentes em Hollywood. Seu relacionamento com Hearst, que era construído sobre lealdade, durou até sua morte. Mas o público frequentemente a via como uma amante interesseira em vez de uma atriz talentosa, em parte por causa de sua sexualidade aberta e do desequilíbrio de poder em seu relacionamento com Hearst. 5.
Louise Brooks foi uma das mulheres mais livres de espírito em Hollywood durante a era do cinema mudo. Mais conhecida pelo seu papel em Pandora's Box, Brooks abraçou sua sexualidade tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Ao contrário de muitas atrizes de sua época, Brooks não tinha vergonha de seus inúmeros casos com homens e mulheres. Ela discutia abertamente suas experiências, recusando-se a se conformar com as expectativas sociais de modéstia feminina. Brooks rejeitou publicamente as tentativas de Hollywood de encaixá-la na imagem da boa moça, apostando em sua reputação como uma mulher liberada. Embora tenha negado ser bissexual ou lésbica, Brooks teve relacionamentos com mulheres e frequentemente explorou seus desejos. A abordagem destemida de Brooks à vida e ao amor, juntamente com seus muitos relacionamentos, sugere uma forte inclinação para a liberdade sexual, e ela frequentemente falava sobre como a indústria cinematográfica maltratava as mulheres ao explorar sua sexualidade. 6. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, frequentemente descrita como rival de Marilyn Monroe, foi um dos maiores símbolos sexuais das décadas de 1950 e 1960. Conhecida por sua figura voluptuosa e personalidade extravagante, Mansfield também era famosa por sua vida pessoal agitada, que incluía 3 casamentos e inúmeros casos extraconjugais. Mansfield estava profundamente envolvida no mundo da Playboy, e seu desejo por fama frequentemente cruzava com seus relacionamentos sexuais, usando sua imagem de bombshell para se manter em destaque. Seus casamentos se dissolveram devido aos seus inúmeros casos, e sua libido era frequentemente mencionada por aqueles próximos a ela. Havia rumores de que Mansfield teve relacionamentos com vários homens de alto perfil, incluindo John F. Kennedy. Sua persona era construída em torno de um apelo sexual, e muitos acreditavam que ela era viciada na atenção e validação que vinham com ser um ícone sexual. Sua morte trágica em um acidente de carro aos 34 anos de idade interrompeu uma vida tão escandalosa quanto glamourosa. Jean Tierney. Jean Tierney, uma das atrizes mais belas de Hollywood, era admirada por seus papéis em filmes como Laura e Amar Foi Minha Ruína. No entanto, sua vida pessoal frequentemente enfrentava dificuldades, incluindo uma série de relacionamentos românticos e 2 casamentos. Embora Tierney não tivesse a mesma reputação por escândalos como algumas de suas contemporâneas, sua vida amorosa foi marcada por tragédia e dificuldades de saúde mental. Seu primeiro casamento com o designer de moda Oleg Cassini foi apaixonado, mas tumultuado, e ela era conhecida por ter tido vários casos durante e após o casamento. Tierney lutava contra o transtorno bipolar, que levou a comportamentos erráticos e instabilidade emocional em sua vida pessoal. Embora não fosse abertamente associada ao conceito de dependência sexual, sua necessidade de amor e validação, através de relacionamentos, é um tema recorrente em sua história de vida. 8. Joan Crawford. A vida de Joan Crawford foi tão tumultuada quanto sua carreira foi bem-sucedida. Conhecida por suas performances intensas, Crawford também era infame por seu comportamento manipulador e frequentemente abusivo, conforme detalhado nas memórias de sua filha adotiva, Mamãezinha Querida. Crawford teve relações com vários homens em Hollywood, incluindo Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable e Spencer Tracy. Seu desejo de controle tanto na vida pessoal quanto profissional muitas vezes levou a rumores de casos em relações extraconjugais. A reputação de Crawford por usar seu apelo sexual para avançar em sua carreira e manter seu status como uma atriz de destaque alimentou a especulação de que ela tinha uma necessidade viciante, tanto de atenção quanto de sexo. Sua série de relacionamentos, incluindo 5 casamentos, foi marcada por instabilidade e um desejo de permanecer em destaque, que ela equiparava ao valor pessoal. Nova. Mabel Normand. Mabel Normand, uma atriz e comediante pioneira durante a era do cinema mudo, teve uma carreira recheada de tanto triunfos quanto escândalos. Normand era conhecida por seu timing cômico afiado, mas sua vida pessoal era atormentada pelo vício em drogas, o que frequentemente eclipsava seu talento. Normand teve inúmeros relacionamentos com atores e homens poderosos na indústria cinematográfica, e seu estilo de vida selvagem levou a especulações sobre suas escapadas românticas. A vida de Normand foi marcada por 2 infames escândalos: seu envolvimento no assassinato do diretor William Desmond Taylor, em 1922, e o tiroteio de 1924 do milionário Cortlandt S. Dines, no qual foi usada a arma de Normand. Embora tenha sido inocentada de quaisquer acusações criminais, esses incidentes lançaram uma sombra sobre sua carreira, e seu envolvimento com homens poderosos em Hollywood acrescentou a sua reputação de alguém envolvida nos excessos da fama, incluindo promiscuidade e abuso de substâncias. Mae West. Mae West, além de sua persona pública como uma símbolo sexual,
também era uma empresária incrivelmente astuta e uma das primeiras atrizes em Hollywood a lutar por controle criativo. Em uma época em que os estúdios exerciam imenso poder sobre suas estrelas, West negociou contratos que lhe davam quase total autoridade sobre seus papéis, roteiros e até mesmo o corte final de seus filmes. Isso era quase inédito durante a década de 1930, especialmente para uma mulher, e é um testemunho de sua confiança e mentalidade estratégica. Outro aspecto pouco conhecido da vida de West foram suas escolhas de relacionamento não convencionais. Apesar de sua imagem pública atrevida, West nunca teve a vida pessoal selvagem e cheia de celebridades que as pessoas poderiam esperar. Ela esteve envolvida em um relacionamento de longo prazo com um homem chamado Chester Rabinski, que mais tarde adotou o nome Paul Novak, de 1954 até sua morte em 1980. Rabinski, 30 anos mais jovem que ela, permaneceu intensamente leal a ela, mesmo que nunca tenham se casado e ele tenha ficado fora dos holofotes. Embora West falasse abertamente sobre seu amor pelos homens, ela era, na verdade, bastante reservada em relação aos seus relacionamentos sérios. West também foi uma das primeiras aliadas da comunidade LGBTQ+, algo que não é frequentemente discutido. Ela tinha uma profunda admiração por drag queens, apresentando-as em algumas de suas produções teatrais, quando fazer isso era considerado controverso. Ela disse uma vez que muitos homens gays encontraram um refúgio em seus filmes, porque se sentiam representados em sua persona exagerada e maior que a vida. Ela até escreveu uma peça controversa chamada The Drag, em 1927, que explorava as vidas ocultas de homens gays, embora tenha sido encerrada devido à censura. Seu sucesso se estendeu muito além de Hollywood. Ela também foi uma investidora imobiliária incrivelmente bem-sucedida. West comprou sabiamente propriedades em Los Angeles quando ainda eram relativamente acessíveis, e com o passar dos anos, o valor de seus investimentos disparou. Essa habilidade para negócios significava que ela permaneceu financeiramente independente e segura ao longo de toda a vida, ao contrário de muitos dos seus colegas que sofreram ruína financeira. O impacto de Mae West na cultura pop ainda é sentido hoje, mas é sua astúcia nos bastidores, sua dedicação às comunidades marginalizadas e sua lealdade e relacionamentos privados que pintam um retrato mais completo e surpreendente desta ícone de Hollywood. Ava Gardner não era apenas a beldade sedutora e provocante que a maioria das pessoas conhece. Por trás de seu exterior glamouroso, Gardner guardava profundas inseguranças e uma feroz independência que poucas pessoas compreendiam. Enquanto esteve casada com alguns dos maiores nomes de Hollywood, incluindo Mickey Rooney, Art Shaw e Frank Sinatra, a vida pessoal de Gardner era muito mais complexa do que sua reputação em tabloides sugeria. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida de Gardner era sua tendência de evitar a cena social de Hollywood. Embora sempre fosse vista como parte da elite de Hollywood, Gardner preferia muito mais a vida simples e frequentemente se retirava para sua vila espanhola para escapar dos holofotes. Ela tornou-se fascinada por touradas e dança flamenca e se imergiu na cultura espanhola. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos que viviam para a imprensa e publicidade, Gardner usava sua fama para comprar privacidade. Foi na Espanha que ela se sentiu mais em casa, longe das pressões de Hollywood e suas exigências. O relacionamento de Gardner com Frank Sinatra é um dos casos de amor mais famosos da história de Hollywood. Mas o que muitos não sabem é o quão tumultuado e tóxico o relacionamento deles podia ser. O casamento deles foi marcado por ciúmes, discussões e turbulência emocional. Sinatra era profundamente inseguro sobre a atratividade e independência de Gardner, levando a brigas explosivas. No entanto, apesar dos problemas, eles permaneceram profundamente conectados. Mesmo após o divórcio, Sinatra supostamente continuou a apoiar Gardner financeiramente, enviando-lhe dinheiro quando ela enfrentou dificuldades mais tarde na vida. Curiosamente, Ava Gardner também era incrivelmente modesta em relação aos seus próprios talentos de atuação. Embora tenha aparecido em alguns dos filmes mais icônicos de sua época, incluindo Mogambo e A Condessa Descalça, Gardner nunca se via como uma grande atriz. Em seus anos posteriores, confessou que muitas vezes dependia de sua aparência em vez de suas habilidades de atuação, sentindo que sua beleza era o que sustentava sua carreira. Na década de 1950, a fama de Gardner fez dela um alvo do FBI. Devido ao seu relacionamento romântico com o toureiro espanhol Luís Miguel Dominguín e sua residência na Espanha, ela tornou-se um objeto de vigilância durante a era McCarthy, suspeita de simpatias comunistas. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada, o mero fato de Gardner estar sob escrutínio demonstra como suas escolhas, especialmente seu afastamento das normas sociais de Hollywood, a tornaram uma figura controversa nos bastidores. 12. Zsa Zsa Gabor. Zsa Zsa Gabor pode ser lembrada por sua personalidade extravagante, sagacidade e seus 9 casamentos, mas abaixo da superfície, lá,
era muito mais para ela do que apenas ser uma socialite. Nascida em uma família rica húngara, Gabor foi treinada em um convento austríaco antes de ser introduzida na alta sociedade na Europa. Sua beleza e charme rapidamente chamaram a atenção da realeza. E ela foi coroada Miss Hungria em 1936. O que a maioria das pessoas não sabe é que ela viveu através da turbulência da Segunda Guerra Mundial, escapando por pouco dos horrores da Europa, ocupada pelos nazistas ao fugir para a América. A vida glamourosa de Gabor em Hollywood era, em parte, uma maneira de deixar para trás as experiências traumáticas do seu passado. A sagacidade e língua afiada de Gabor eram sua marca registrada. Mas ela também tinha uma mente afiada para negócios. Ela entendeu desde cedo que ser uma celebridade significava mais do que apenas estar em filmes. Era sobre construir uma marca pessoal. Ela transformou sua fama em participações na televisão, comerciais e até em autopromoção como figura pública muito antes de a ideia de branding existir. Ela costumava brincar: "Nunca odiei um homem o suficiente para devolver suas joias." Mas nos bastidores, Gabor era bastante esperta em gerenciar suas finanças e manter controle sobre sua imagem. Além das fofocas sensacionalistas de seus muitos casamentos, Zsa tinha uma amizade próxima com muitas figuras de destaque, incluindo membros da realeza e líderes mundiais. Ela era particularmente próxima de Elizabeth Taylor e frequentemente era vista socializando com a aristocracia europeia, tornando-se uma verdadeira ponte entre Hollywood e a nobreza europeia. Uma das tragédias menos conhecidas da vida de Gabor foi o acidente de carro em 2002 que a deixou parcialmente paralisada. A outrora vivaz Gabor passou os últimos anos de sua vida acamada e fora do olhar público, mas seu senso de humor e personalidade marcante permaneceram intactos. Apesar de suas limitações físicas, ela continuou a fazer manchetes, incluindo um incidente memorável em que foi hospitalizada após cair acidentalmente da cama enquanto tentava atender o telefone. A vida de Gabor foi cheia de contradições. Embora ela interpretasse o papel de uma socialite materialista e obcecada por homens, ela era profundamente inteligente e incrivelmente pragmática sobre como navegar no mundo da fama. Seu sucesso e notoriedade não foram acidentais. Foram cuidadosamente arquitetados por uma mulher que entendia o poder do charme e do humor. 13. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais icônicas do século XX, é amplamente conhecida por sua beleza, talento e múltiplos casamentos. Mas há muito mais em sua história do que se vê à primeira vista. Enquanto sua vida amorosa estava constantemente nos tabloides com seus 8 casamentos com 7 homens, o que muitas pessoas não sabem é até que ponto ela foi uma feroz defensora da conscientização sobre a AIDS, em uma época em que ainda era um assunto tabu. A amizade próxima de Taylor com o ator Rock Hudson, que morreu por complicações relacionadas à AIDS, a afetou profundamente, e ela se tornou uma das primeiras grandes personalidades de Hollywood a falar abertamente sobre a doença. Ela cofundou a American Foundation for AIDS Research, ARMFAR, e ajudou a arrecadar milhões de dólares para a pesquisa sobre AIDS, mostrando sua dedicação a causas além das telas. A vida de Taylor também foi marcada por uma batalha ao longo da vida com problemas de saúde, algo nem sempre aparente em sua imagem glamurosa. Ela sofreu de uma variedade de doenças ao longo de sua vida, incluindo escoliose, o que contribuiu para sua dor crônica nas costas. Além disso, Taylor passou por mais de 40 cirurgias e estava quase cega em seus últimos anos devido a cataratas. Apesar desses desafios, ela manteve seu trabalho em Hollywood e usou sua plataforma pública para ativismo, tornando sua resiliência tão notável quanto seu talento. Seu relacionamento volátil com Richard Burton, uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood, foi repleto de paixão, brigas alimentadas pelo álcool e reconciliação. Mas além do drama, poucas pessoas sabem que Taylor e Burton eram na verdade grandes companheiros intelectuais. Eles compartilhavam um amor pela leitura e costumavam comprar livros juntos sobre temas como história e literatura. Burton escreveu cartas de amor para Taylor que estavam cheias de poesia e reflexões filosóficas, mostrando a profundidade da conexão deles além das manchetes de tabloides. Além de seus envolvimentos românticos, Taylor também era uma empresária astuta. Ela foi uma das primeiras celebridades a lançar sua própria linha de fragrâncias, White Diamonds, que se tornou um dos perfumes mais vendidos de todos os tempos. Seu aguçado senso de negócios ajudou-a a manter sua independência financeira, e ela usou sua riqueza para apoiar causas que lhe eram importantes, incluindo seu ativismo contra a AIDS. O legado de Taylor como um ícone de Hollywood é bem conhecido, mas a sua dedicação ao trabalho humanitário, sua incrível resiliência diante de desafios pessoais e suas buscas intelectuais que a tornam realmente fascinante. 14. Tallulah Bankhead.
Tallulah Bankhead foi uma força da natureza, tanto dentro e fora da tela, conhecida por sua personalidade extravagante e estilo de vida escandaloso. Embora fosse amplamente reconhecida por suas performances teatrais e voz rouca e profunda, o que muitos não percebem é quão progressista ela era para sua época. Bankhead não se desculpava por sua bissexualidade e vivia sua vida nos seus próprios termos, numa época em que até mesmo um sussurro de tal comportamento podia arruinar uma carreira. Ela referia-se famosamente a si mesma como ambisextra, recusando-se a rotular sua orientação sexual, e teve relacionamentos com homens e mulheres, incluindo atrizes como Patsy Kelly e a cantora Billie Holiday. O que é menos conhecido sobre Bankhead são suas convicções políticas. Ela era uma defensora declarada dos direitos civis e dos direitos das mulheres, e não tinha medo de expressar sua opinião, mesmo que fosse controverso. Seu pai, um congressista dos Estados Unidos e presidente da Câmara, era uma figura importante em Washington, e Tallulah frequentemente participava de eventos políticos sem medo de compartilhar suas opiniões progressistas. Apesar de sua reputação de comportamento desregrado, ela estava profundamente envolvida na cena política e usava sua plataforma para promover mudanças sociais. O amor de Bankhead pela vida se estendia à sua propensão para dar festas extravagantes e infames. Nesses encontros, ela frequentemente entretinha os convidados nua, acrescentando ainda mais ao seu mito como uma figura selvagem de Hollywood. No entanto, por trás de sua personalidade ousada, Bankhead lutava contra o vício. Ela era conhecida por se entregar ao álcool e às drogas, particularmente cocaína, e esse estilo de vida afetou sua saúde. Ela também tinha um medo profundo de envelhecer e frequentemente fazia piadas sobre isso para mascarar suas inseguranças. Apesar de sua imagem selvagem, Bankhead era incrivelmente generosa e conhecida por seus atos de bondade. Ela costumava visitar orfanatos, doar grandes quantias de dinheiro para os necessitados e presentear seus amigos com presentes extravagantes. Sua compaixão era frequentemente ofuscada por sua persona pública extravagante, mas aqueles que estavam próximos a ela sabiam que ela tinha um grande coração. O legado de Bankhead como artista é inegável, mas seu papel como pioneira LGBTQ+, defensora dos direitos civis e ativista política, adiciona camadas à história desta mulher incrível. Lana Turner. Lana Turner é frequentemente lembrada por sua imagem glamurosa como a Sweater Girl, e pelo escândalo em torno da morte de seu amante, Johnny Stompanato. No entanto, há muitos aspectos ocultos de sua vida que as pessoas nem sempre mencionam. Turner, que se tornou uma das maiores estrelas da MGM na década de 1940, teve uma carreira marcada por uma série de relacionamentos e casamentos de alto perfil, 8 no total. O que é menos conhecido é o quanto ela lutou com sua própria saúde mental e como sua vida amorosa tumultuada impactou sua estabilidade pessoal. Turner era fruto de um lar desfeito, com seu pai tendo sido assassinado quando ela ainda era criança. Esse trauma permaneceu com ela ao longo de sua vida, levando a uma necessidade de estabilidade que ela frequentemente buscava através de relacionamentos com homens controladores, às vezes abusivos. Seu relacionamento com Stompanato, um gangster com ligações à máfia, foi o mais notório, terminando com sua morte violenta nas mãos da filha adolescente dela, Cheryl Crane. O que muitos não sabem é que a própria Turner foi vítima do abuso de Stompanato e temia por sua vida nos dias que antecederam o incidente fatal. Além de suas lutas pessoais, Turner também teve um relacionamento conturbado com a MGM. Embora fosse uma das estrelas mais rentáveis do estúdio, sua imagem de garota má frequentemente gerava tensões com os chefes do estúdio, que queriam promovê-la como o tipo de garota da porta ao lado. Turner, no entanto, era mais complexa e não se encaixava nos papéis que a MGM tentava lhe impor. Ela lutou por papéis que a desafiassem e lhe permitissem se afastar da sua imagem de garota de suéter. Mas esses esforços frequentemente encontravam resistência. Outro aspecto menos conhecido da vida de Turner era sua resiliência como mãe. Após a morte de Stompanato, a comoção da mídia poderia ter destruído sua carreira. Mas o testemunho de Turner durante o inquérito, juntamente com a lealdade de seus fãs, ajudou-a a se recuperar profissionalmente. Nos bastidores, Turner trabalhou arduamente para proteger a filha do escrutínio público, que se seguiu ao julgamento e continuou a ser uma mãe dedicada. Apesar dos desafios pessoais e públicos que enfrentou, a vida de Turner foi de glamour, mas também foi marcada por dificuldades, resiliência e uma busca constante por realização pessoal além das telas de cinema. 16. Jean Harlow. Jean Harlow, muitas vezes referida como a original loira fatal de Hollywood, teve uma carreira curta, mas explosiva, que deixou uma marca indelével na indústria. Embora ela seja lembrada por sua imagem glamurosa e pelos papéis em filmes como Hell's Angels e Jantar às 8, sua vida foi repleta de tragédia e intrigas
que se estendiam muito além de sua persona pública. Um dos eventos mais chocantes da sua vida foi a misteriosa morte de marido, Paul Byrne, apenas meses após se casarem. Byrne foi encontrado morto com um ferimento de bala em sua casa, com o perfume de Harlow espalhado ao redor de seu corpo. Embora tenha sido considerado suicídio, rumores circularam sobre uma possível ação criminosa, especialmente em torno da conturbada vida pessoal de Byrne. Apesar dessa tragédia, a carreira de Harlow continuou a ascender, e ela se tornou uma das estrelas mais rentáveis da MGM. Mas o que muitos não sabem é que Harlow sofria de problemas de saúde ao longo de sua vida. Seu icônico cabelo loiro platinado, que estabeleceu uma tendência em Hollywood, foi alcançado através do uso de produtos químicos agressivos como água sanitária e amônia, que deixaram seu couro cabeludo queimado e seu cabelo danificado. Além disso, Harlow sofria de doença renal, que foi diagnosticada erroneamente na época. Sua saúde deteriorada levou à sua morte súbita com apenas 26 anos de idade, chocando o mundo e deixando seus fãs devastados. A situação financeira de Harlow também era complicada. Apesar do seu sucesso, ela estava longe de ser rica devido à má gestão pela sua mãe, que controlava suas finanças. Conhecida como Mama Jean, a mãe de Harlow tinha um controle rígido sobre os ganhos da filha, o que gerou tensão entre elas. Jean Harlow, que frequentemente interpretava mulheres fortes e independentes na tela, tinha muito pouco controle sobre sua própria vida fora da tela, e essa falta de autonomia contribuiu para suas dificuldades pessoais. Harlow também era uma pessoa incrivelmente gentil e generosa. Ela era adorada pelos seus colegas de elenco e pelos membros da equipe com quem trabalhava, frequentemente fazendo o possível para ajudar os outros. Sua natureza pé no chão cativava aqueles ao seu redor, e ela mantinha amizades próximas com outras estrelas como Clark Gable e Spencer Tracy, que ficaram devastados com sua morte prematura. A vida de Jean Harlow foi breve, mas seu legado como uma das estrelas mais icônicas de Hollywood perdura. Sua combinação de beleza, talento e vulnerabilidade a tornou uma lenda, enquanto as trágicas circunstâncias em torno de sua vida e morte continuam a fascinar fãs e historiadores. 17. Clara Bow. Clara Bow, conhecida como a original It Girl, foi uma das estrelas mais brilhantes da era do cinema mudo, mas sua vida nos bastidores estava longe de ser glamourosa. Nascida em extrema pobreza no Brooklyn, Nova York, os primeiros anos de Bow foram cheios de dificuldades. Ela cresceu em uma família disfuncional, com uma mãe abusiva que sofria de doença mental e um pai maioritariamente ausente. A infância de Bow foi tão difícil que, segundo relatos, ela uma vez teve que se defender de sua mãe com uma faca de açougueiro, um incidente que deixou uma cicatriz emocional duradoura. Essas experiências iniciais moldaram a necessidade de validação e amor de Bow, que ela buscava através de sua fama e relacionamentos. Apesar de sua criação traumática, o charme e a energia de Bow na tela eram inegáveis. Ela se tornou uma grande estrela na década de 1920, após o lançamento do filme It, que consolidou seu status como símbolo sexual. Mas sua vida fora das telas era tão escandalosa quanto sua persona na tela. Bow era conhecida por seus numerosos casos com co-estrelas, diretores e até atletas, incluindo rumores de que ela teve relacionamentos com vários membros do time de futebol da USC. Embora muito disso tenha sido alimentado pela fábrica de boatos de Hollywood, a própria Bow admitiu ter vivido um estilo de vida rápido e selvagem. O que muitas pessoas não sabem é que Bow nunca se sentiu realmente confortável em Hollywood. Ela frequentemente se referia a si mesma como uma desajustada e lutava com as pressões da fama. Quando a transição para o cinema falado começou, as inseguranças de Bow pioraram. Os tabloides tiveram um impacto negativo sobre ela, especialmente ao criticarem seu sotaque do Brooklyn e sua personalidade, retratando-a como rude e sem refinamento. Além disso, A isso ela foi perseguida por escândalos pessoais, incluindo um processo judicial prejudicial contra sua antiga secretária. Detalhes íntimos da vida privada de Bow para a imprensa. No início da década de 1930, após um colapso nervoso, Bow tomou a decisão de se aposentar da atuação com apenas 28 anos de idade. Ela se casou com Rex Bell e eles se mudaram para Nevada, onde viveram uma vida mais tranquila em um rancho. no entanto, ambos enfrentam A doença dificuldades mental com... persistiu. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia e passou grande parte de sua vida posterior em relativo isolamento, longe do olhar público que outrora a adorava. A vida de Bow foi uma mistura de fama, tragédia e resiliência. Enquanto ela... O estrelato na década de 1920 foi meteórico. As suas batalhas pessoais e o tratamento duro que recebeu de Hollywood nos lembram do preço que a fama precoce pode cobrar até das estrelas mais brilhantes. 18. Joan Collins. Joan Collins pode ser mais conhecida por seu papel como Alexis Carrington em Dynasty, mas sua vida fora das telas é tão dramática quanto sua icônica personagem. Enquanto muitos estão familiarizados com seus múltiplos casamentos e casos infames,
poucos percebem a profundidade de suas lutas pessoais e profissionais ao longo de sua carreira. Collins casou-se 5 vezes, mas seu segundo casamento com o ator Warren Beatty é aquele que gerou mais manchetes. O relacionamento deles foi notoriamente tumultuado, com Collins eventualmente deixando-o devido à sua infidelidade incessante. O que é menos conhecido, no entanto, é que Beatty não foi sua primeira decepção amorosa. Collins estava noiva do ator Maxwell Reed com apenas 17 anos. Um homem que mais tarde a drogou e agrediu. Apesar dessa experiência traumática, ela acabou por se casar com Reed, embora o casamento não tenha durado muito. Enquanto Joan Collins se tornou um nome conhecido na década de 1980 com Dynasty, sua carreira anterior foi cheia de altos e baixos. Ela inicialmente lutou para ganhar reconhecimento em Hollywood, onde frequentemente era encaixada em papéis glamourosos, mas superficiais. Collins, no entanto, estava determinada a tomar controle de sua carreira e lutou por papéis melhores, eventualmente conseguindo o papel que definiria sua carreira em Dynasty. Mas o sucesso trouxe seus próprios desafios. Collins frequentemente tinha desentendimentos com seus colegas de elenco e os produtores do programa por causa da disparidade salarial. Na verdade, ela se tornou famosa por ser uma das primeiras estrelas femininas da televisão a exigir remuneração igual à de seus colegas masculinos. Apesar do seu sucesso em Dynasty, a vida pessoal de Collins foi marcada por drama. Seu terceiro casamento com o empresário Ron Cass terminou quando Cass se tornou dependente de drogas e consumiu grande parte da riqueza de Collins. Deixada financeiramente insegura, ela recorreu à escrita como outra forma de renda, escrevendo uma série de romances e memórias best-sellers. Essa decisão ajudou a restaurar sua independência financeira e mostrou outro lado de seu talento que muitos não conheciam. Collins também teve relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres, embora tenha mantido seus relacionamentos com pessoas do mesmo sexo em grande parte privados, especialmente durante seus primeiros anos, quando Hollywood era muito menos tolerante. Mesmo com o passar dos anos, Collins manteve sua abordagem destemida e sem remorsos à vida, continuando a trabalhar até bem depois dos 80 anos e permanecendo uma figura constante no entretenimento britânico e americano. Hoje, Joan Collins é vista como uma pioneira, não apenas por sua atuação, mas por sua capacidade de sobreviver e prosperar em uma indústria que muitas vezes destrói as pessoas. Sua carreira é um testemunho de resiliência, talento e uma crença inabalável em si mesma. Marilyn Monroe é frequentemente lembrada como o maior símbolo sexual de Hollywood, mas suas lutas pessoais, problemas de saúde mental e relacionamentos complexos pintam um quadro muito mais trágico do que a imagem glamurosa que ela projetava. Um dos fatos menos conhecidos sobre Monroe é que ela sofria de uma grave falta de confiança e temia constantemente que as pessoas só a valorizassem por sua aparência. Nascida Norma Jean Mortensen, a vida inicial de Monroe foi cheia de instabilidade. Ela cresceu em lares de acolhimento e em um orfanato, já que sua mãe lutava contra doenças mentais e foi internada. Essas experiências iniciais afetaram profundamente Monroe, levando-a a buscar aprovação e amor através de seus relacionamentos e persona pública. Monroe foi casada 3 vezes, primeiro com James Dougherty aos 16 anos, depois com o astro do beisebol Joe DiMaggio, e finalmente com o dramaturgo Arthur Miller. Cada um desses relacionamentos teve seu próprio conjunto de desafios. Seu casamento com DiMaggio foi marcado por ciúme e controle, com DiMaggio alegadamente ficando furioso com sua cena icônica em O Pecado Mora ao Lado, onde seu vestido se levanta sobre uma grade de metrô. DiMaggio queria que ela deixasse Hollywood e levasse uma vida tranquila e tradicional, algo que Monroe não estava disposta a fazer. Após o divórcio, entretanto, DiMaggio permaneceu um confidente próximo, chegando a organizar o funeral dela após sua morte. Seu terceiro casamento com Arthur Miller foi um dos relacionamentos mais intelectualmente estimulantes de sua vida, mas também terminou em desilusão. A necessidade de Monroe por apoio emocional e validação frequentemente colidia com a personalidade introvertida de Miller. Ela se sentia abandonada emocionalmente por ele, o que só aprofundava sua depressão. O que muitas pessoas não percebem é que Monroe tinha uma mente incrivelmente aguçada e estava profundamente interessada em literatura e conversas intelectuais. Ela era uma leitora ávida e possuía mais de 400 livros, incluindo obras de Dostoiévski, James Joyce e Tolstói. Monroe estava longe do estereótipo de loira burra que interpretava nas telas. Ela era uma mulher que ansiava por uma conexão mais profunda e buscava melhorar a si mesma através da educação. No entanto, as inseguranças de Monroe foram exacerbadas pelo uso de drogas e álcool. Ela lutou contra o vício em medicamentos prescritos, um hábito que foi alimentado pelas pressões de Hollywood e por seus problemas emocionais enraizados. A saúde mental de Monroe deteriorou-se rapidamente em seus últimos anos, com seu comportamento tornando-se cada vez mais errático nos sets de filmagem, o que levou a ser demitida da produção. Sua trágica morte em 1962, considerada um provável suicídio,
continua a ser um tema de especulação e teorias da conspiração, com muitos acreditando que pode ter havido jogo sujo envolvido devido aos seus supostos casos com John F. Kennedy e seu irmão, Robert Kennedy. A lista não termina com esses 18 atrizes. Continua então, podemos criar novas listas enquanto mergulhamos nas páginas da história para encontrar mais daquelas que não conseguiram controlar suas